nós somos o milagre, também precisamos de um milagre. Eu estou orando por esse culto de hoje, crendo de todo o coração que Deus vai tocar e fortalecer a sua vida. Hoje a gente vai iniciar uma campanha de oração, uma série de mensagens. São 3 domingos, são aí 3 semanas, que nós vamos estar em oração. Sem oração nós não somos nada. E Deus já colocou isso no meu coração já há algum tempo. Eu não quis fazer no período do encontro, a gente estava com outros objetivos, outros propósitos de oração. Então eu deixei separado para a gente fazer agora. E eu acho que tem tudo a ver com o que a gente tem vivido também. Então, essa série de mensagens, essa campanha de oração, vai se chamar Vencendo o Deserto. E você, que está aqui hoje participando, você também que está acompanhando online com a gente, cada pessoa que está aqui, nós vamos estar orando por você. Então, durante esse tempo, esses próximos 3 domingos, você vai fazer um compromisso com o Senhor, com aquilo que aquele deserto que você está passando. E nós não vamos ficar igual o povo de Israel que ficou 40 anos no deserto, porque o deserto nem é a nossa casa, nem é o nosso lugar, é só um tempo de passagem. Mas nós vamos colocar diante de Deus aqui objetivos, propósitos. Eu sei que tem pessoas aqui que estão orando pela saúde de alguém ou pela tua própria saúde. Eu sei que tem pessoas aqui que talvez estão enfrentando alguns desertos na justiça. Eu sei que tem outros que estão enfrentando desertos na questão da saúde. Eu sei que algumas outras pessoas também estão enfrentando desertos aqui interiores, no nosso coração. E os desertos sempre aparecem na nossa vida. Então esse tempo, especialmente esse tempo, nós vamos orar, buscar a Deus, se consagrar. Eu quero me comprometer com você, nós vamos fazer uma nova lista de oração aí, vou começar a divulgar essa lista. Nós vamos colocar novamente na nossa sala de oração. Nós vamos orar pela nossa família, nós vamos orar por casamentos, nós vamos orar por conversões. Você que está aqui hoje, e nesses dias tem sido tocado pelo Espírito Santo, famílias que estão aqui, vidas que estão aqui. Domingo passado mesmo a gente estava aqui consagrando 21 bebezinhos a Deus. Vai ter muitos batismos, muitas vidas se entregando o coração para Jesus. Isso tudo é fruto de oração. Então a maneira da gente vencer o deserto é a oração. Não tem como a gente vencer um deserto se a gente não se posicionar em oração. Aliás, esse tempo que a gente tem vivido já há alguns anos, não é de hoje. Agora é um exemplo, estamos com 2 guerras oficiais aí em andamento no mundo, guerras sérias, coisa séria. É um tempo que nós vemos Jesus às portas de vir buscar a igreja, não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas sentimos que está próximo. É um tempo em que nós temos enfrentado tantas coisas sombrias diante de nós, droga que cresce, violência que cresce, situações que vão amedrontando a gente em diversas situações. Então nós, se posicionando em oração, nós veremos pessoas convertendo, porque esse é o tempo da igreja ganhar vidas para Jesus. Nós vemos pessoas se reconciliando com Jesus, nós vemos pessoas sendo curadas, transformadas, nós vemos crianças, jovens, adolescentes sendo tocados pela presença de Deus. Então esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo de um avivamento, e o avivamento, ao mesmo tempo em que gera uma expectativa no nosso coração, ele também gera um medo no nosso coração, uma aflição das coisas que está por vir. Então nós precisamos estar na presença de Deus, Marilda, nós precisamos ouvir a Deus, nós precisamos ser guiados por Deus, nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então, eu sei que você está aqui hoje para isso. Preste atenção o máximo que você puder na palavra. Enquanto eu estiver ministrando aqui, vai pedindo para o Espírito Santo: Senhor, fala comigo, Senhor, ministra meu coração. Você está num ambiente profético, que Deus está falando com você em cada momento, cada oração, cada louvor, cada momento que você levanta, senta, fica quieto, Deus já está falando com você.
E você não pode sair daqui com as suas mãos vazias, você vai sair daqui com as suas mãos cheias de sementes que Deus está liberando sobre você. Desertos financeiros, desertos familiares. Então eu quero que você apresente a Deus nesses próximos dias, especialmente aí a cada semana, né, cada domingo que nós vamos estar aqui ministrando, orando com você. Nós vamos terminar com um momento de oração, que você possa estar apresentando ao Senhor, e que a palavra de Deus possa guiar os seus caminhos. Quem está com a Bíblia aí? Você está num tempo que você tem que ter a tua palavra, que é a Bíblia, gravada no seu coração. Pai, em nome de Jesus, fala conosco nessa noite. Espírito Santo, faça milagres aqui nesse lugar, traz vidas para mais perto do Senhor, corações para mais perto de Ti, transforma realidades, tira pessoas do deserto, da aflição, mas nos ensina a Te amar cada dia mais, em nome de Jesus, amém. Abra comigo Tiago, capítulo 1, o livro de Tiago, capítulo 1, versículo 12. Tiago 1:12. Para aqueles que participam comigo aí do devocional, né, nas manhãs, a família 659, quem não participa está convidado, todas as manhãs ali de segunda a sexta no Instagram, e depois eu publico no YouTube. Você que está aqui, você está convidado, mas na última semana do mês, eu vou fazer uma semana especial com esse tema. Não vou fazer 21 dias, mas eu vou fazer a última semana. Daí nós vamos finalizar com esse tema aqui que a gente está começando hoje como igreja. E vamos abençoar milhares de pessoas, né? A semente, a palavra que vai sair daqui vai abençoar milhares de pessoas, em nome de Jesus. Tiago 1:12 diz assim: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. É só esse versículo que eu vou ler agora no começo, eu vou ler ele de novo, para você gravar ele no seu coração. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Então, os desertos na nossa vida, eles têm vários significados. Por exemplo, se eu perguntar para você aqui, o que é deserto para você? O que significa deserto para você? Vai lá, pode falar, vou tentar escutar. Fala alto aí. O que significa deserto para você? Sequidão. O que mais? Doenças. Solidão. Preocupações. O que significa deserto para você? Provações. Alguém falou alguma coisa aqui? Fala, Fernandinha. Fome, sede, né? Escassez, né? Então deserto pode ser, tem alguns desertos, meu querido, tem desertos que nós entramos por conta própria, que a gente provoca eles. Alguns desertos da nossa vida, a gente provoca. Por exemplo, você vai lá e comete um adultério, e aí você destrói tua família, você entra num deserto. Quando você fez isso, você provocou um deserto na sua vida, não foi Deus que te levou para esse deserto, foi você que provocou. Estou dando um exemplo. Agora, tem alguns desertos que Deus nos leva para ele, tem alguns desertos que Deus nos conduz para ele. Deus conduziu o povo de Israel para o deserto, Deus conduziu Jesus para o deserto. Então, um deserto que Deus nos leva. O deserto desse que a gente entra por conta própria, que a gente provoca esse deserto pode até nos matar.
Mas se a gente tiver a atitude certa também nesse deserto, mesmo que você provocou ele, mas você tiver a atitude certa, esse deserto pode ser uma grande escola na sua vida, pode te ajudar também. Também o deserto que Deus nos leva, né? O deserto que Deus me levou para ele, que o deserto que o Senhor te levar para ele, esse deserto também, ele vai te trazer muitas bênçãos, apesar de ser um lugar de sequidão, de escassez, de provações. Então, deserto é um lugar de crescimento para nós também. Deserto é um lugar de valorizar as coisas certas. Por exemplo, no deserto, um pouquinho de água tem um grande valor, é ou não é? O deserto ali, um pouquinho de água vai ter um grande valor. Talvez para você, né, eu sei que o pessoal gosta do bebedouro aqui da igreja, né? Cada pouco nós estamos tomando uma água, essa água daqui é abençoada demais. Está lá, mas tem 200 litros de autonomia de água gelada ali, dá para tomar tranquilo. É verdade, 200 litros de água. Agora, no deserto, meu querido, 100 ml de água já vai valer muito para nós. É ou não é? Então o deserto é um lugar de valorizar as coisas certas. Então a gente nunca deve reclamar do deserto, apesar que dá muita vontade de reclamar, murmurar. Todos nós, inclusive quando eu estou num deserto, tenho vontade de reclamar, tenho vontade de murmurar, porque é um lugar de sofrimento, é um lugar que a gente está sofrendo. Mas o deserto é um lugar de crescimento para a gente. Fala comigo, o deserto é um lugar de crescimento. Batalhas, lutas. O povo de Israel, quando entrou no deserto, ele enfrentou batalhas lá, ele enfrentou lutas lá. É um lugar que tem provações com animais perigosos no deserto. É um lugar que é muito quente durante o dia e muito frio durante a noite. O deserto também é um lugar de consagração. Jesus, por exemplo, ele sofreu também no deserto, que ele estava de jejum, mas foi um lugar de consagração para ele. Quando ele saiu, a Bíblia é clara em falar sobre Jesus, né? Jesus entra no deserto. Mateus 4 e Lucas 4 conta essa história. Ele entra no deserto, impelido, a Bíblia fala assim, impelido pelo Espírito. Sabe o que é impelido? Impelido significa assim, empurrado pelo Espírito Santo. Sabe assim, vai lá Jesus, vai lá. Então Jesus foi empurrado pelo Espírito Santo ao deserto. Deus o levou lá. Ele se consagrou lá, 40 dias, 40 noites se consagrando lá. A Bíblia diz que ele entrou no Espírito, mas ele saiu do deserto depois de 40 dias no poder do Espírito. Ou seja, ele teve uma grande consagração no deserto e naquele momento ali ele saiu com muito mais vigor. Então os desertos que eu e você venhamos a passar, esse deserto, se você tiver as atitudes certas diante desse deserto, você vai sair de lá vigoroso. Isso, por exemplo, é o poder do Evangelho na vida de uma pessoa, por exemplo, que está lá, passou um grande sofrimento, ou um exemplo, vou dar um outro exemplo aqui, era uma pessoa que sofria com vícios de droga, chega diante de Deus arrebentado, destruído. A droga em si não só destrói a vida da pessoa, destrói a vida de todo mundo que está ao redor, leva a pessoa à falência, à destruição. E a pessoa encontrou Jesus, ela encontra Jesus, ela entregou o coração dela para Jesus. Daquele momento em diante ali, o que aconteceu com ela? Ela saiu da droga, sofreu bastante, sofrimento, esse período de reconstrução é muita sofrência, né, como a gente diz, é muita sofrência, mas daqui a pouco essa pessoa, ela está tão forte, tão fortalecida, que ela também está ajudando outros a sair da droga. O que aconteceu então? O deserto na vida dessa pessoa, esse sofrimento, fez com que a pessoa agora se transformasse numa pessoa que está ajudando outros a sair do deserto. Então o deserto, ele pode
se você tiver as atitudes certas, escute bem o que eu estou dizendo para você. Se você tiver as atitudes certas no deserto, e eu quero ajudar você aqui com algumas, se você tiver a atitude certa, você vai sair dele. Você pode até sair com marcas das lutas que você teve, marcas, mas você vai sair dali com muito poder de Deus. Quem aqui quer sair desse deserto com muito poder de Deus? Sair desse deserto com um testemunho para contar, para engrandecer o nome de Jesus ao redor da terra, glorificar a Deus, exaltar o Senhor. Então eu quero dar para você aqui, né, algumas recomendações. Eu vou dar para você 5 recomendações, né, para você vencer o deserto. Essa é a mensagem de hoje. A primeira recomendação que eu quero dar para você é: não fuja do deserto. Nós não podemos fugir do deserto. O deserto a gente tem que encarar ele. E assim, eu não vou me colocar no teu deserto, e nem você tem como se colocar no meu deserto. O deserto que você está passando, é você que está passando. Mas você tem que enfrentar esse deserto com toda a garra. Você tem que entrar nesse deserto, não vai fugir dele, você está passando por ele, você não vai fugir desse deserto de maneira alguma. Eu não vou fugir desse deserto, eu preciso enfrentar esse deserto, encarar esse deserto. Vamos dar outro nome para esse deserto? Vamos chamar o deserto de problema. Então a gente não pode fugir do problema. Não adianta a gente ficar tampando o sol com a peneira. A gente não pode fugir do problema, a gente tem que encarar ele. Não podemos também ficar tornando o nosso problema um gigante, não. A gente tem que olhar para o nosso problema, a gente tem que enfrentar ele. Qual que é a situação? Ah, lá, é uma questão financeira. Tá, mas o que é que eu tenho que enfrentar? É uma dívida? É um problema? O quanto que é isso? Ah, é uma situação de saúde? O que é que eu estou enfrentando? Eu tenho que conhecer o que eu estou enfrentando e eu tenho que enfrentar isso aí. Como que eu vou enfrentar? Eu vou enfrentar com fé. Eu vou enfrentar trazendo à existência aquilo que ainda não existe. Eu vou enfrentar na coragem que o Espírito Santo me dá, porque às vezes eu não tenho coragem suficiente, mas Deus vai me encorajando, Ele vai me dando a coragem para isso. Eu vou enfrentar essa situação com humildade. Eu vou enfrentar esse problema com humildade. Eu vou reconhecer a minha fragilidade, vou enfrentar com humildade. Eu vou lá me posicionar. Se é um exemplo na família, meu querido, na família a gente tem que resolver as coisas com perdão. Como que a gente enfrenta problemas na família? Com perdão. Às vezes você ofendeu a sua família, então vai lá e peça perdão. Mas peça um perdão genuíno, verdadeiro. Ou às vezes você é a pessoa que precisa perdoar. Tá, você quer manter essa situação, você quer perdoar? Não quero perdoar, pastor, mas você deve perdoar. Mesmo que você talvez não mantenha os laços, mas você deve perdoar. O perdão, ele é divino, ele vem de Deus, no nosso coração. Peça ajuda para o Espírito Santo, enfrente esse problema, essa dor do coração. Então nós precisamos não fugir do problema. A primeira recomendação para que você venha vencer esse deserto que você está enfrentando, é você não fugir dele. O povo de Israel, quando foi colocar diante daquele mar, não tinha mais saída, eles queriam voltar para trás e fugir. Mas Deus, através da nuvem da glória dele, empurrou aquele povo para cima do mar. E Moisés, estamos aqui com o cajado, né? Moisés, vamos cantar aquela música lá depois, David, fazer a coreografia, fazer um flash mob aí. Moisés estendeu o cajado dele para o mar, e aquele mar se abriu, ou seja, ele foi para cima do problema, e ele entrou no deserto. Interessante, talvez uma hora a gente fale mais sobre o cajado, mas o cajado de Moisés, para nós hoje é esquisito, né? É um negócio
que aparenta ser uma coisa religiosa, né? Uma coisa sacerdotal, um símbolo da igreja, do pastoreio. Mas isso aqui, meu querido, é um instrumento de trabalho. Isso aqui é igual se fosse uma enxada para a pessoa que carpe lote. É igual se fosse uma colher de pedreiro para quem constrói uma casa. Isso aqui é um instrumento de trabalho, isso aqui serve para pastorear as ovelhas, para corrigir se for preciso, corrigir se for preciso, na patinha, claro, com carinho. Corrigir, é verdade, para defender o rebanho, às vezes algum lobo, alguma fera que vem atacar, é para proteger, para salvar a ovelha que está caindo no precipício, salvar, puxar a ovelha. Então é um instrumento de trabalho. Moisés estendeu o instrumento de trabalho dele. Vamos pensar nisso. Você tem o seu trabalho, a sua profissão. O seu trabalho, a sua profissão é para a glória de Deus. É um lugar para você glorificar a Deus. Ele não pode se transformar numa maldição na sua vida, tem que ser uma bênção na sua vida. É o lugar que traz o pão para a sua vida, traz o pão para a sua mesa. É um instrumento de bênção. Você pode transformar num instrumento de maldição se você usar da maneira errada. Mas Moisés estendeu o cajado, o mar se abriu, não fugiu do problema. Nós não podemos fugir do deserto. Diga comigo assim, eu não vou fugir do deserto. Segunda recomendação, no deserto você mantenha o temor a Deus, porque às vezes no deserto nós começamos a reclamar, a murmurar, a gente começa a refletir, Deus me esqueceu, Deus me abandonou, Deus só abençoa o fulano de tal, não abençoa a minha vida, Deus está, né? A gente faz isso, porque a gente está sofrendo. Então é uma coisa quase natural nossa nessa natureza pecaminosa que a gente tem, de reclamar, de murmurar, de falar bobeira. E às vezes, nesse falar bobeira, a gente começa a perder o temor no nosso coração. Quando você estiver no deserto, se você está no deserto, você que está enfrentando o deserto, você não perca o temor. Mantenha o temor no coração. Mantenha o temor de Deus no seu coração. O que é temor no nosso coração? Eu quero ler um texto bíblico para você entender, para te ajudar. Vai lá em Deuteronômio. Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia. Deuteronômio, capítulo 8. Mas essa água da igreja é boa mesmo, hein? Agora eu entendi por que as crianças vão toda hora lá pegar água, que é muito boa essa água aqui. Deuteronômio 8, versículo 2 em diante. Eu vou ler até o 9, diz assim, lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova. Ou seja, Deus estava ali provando o coração do povo de Israel no deserto, a fim de conhecer as suas intenções, se iriam obedecer os seus mandamentos ou não. Assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês nem seus antepassados conheciam, para mostrar-lhe que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. As roupas de vocês não se gastaram e os seus pés não incharam durante esses 40 anos. Quem aqui sofre com o pé inchado? No deserto, meu querido, não incha o pé. Quando o Senhor te leva para o deserto, lá no deserto não inchou o pé do povo. Eles andavam longas distâncias, o pé não inchava, as sandálias não acabavam, as roupas não acabavam, só que usava a mesma todo dia. Saibam, pois, em seu coração que assim como um homem
disciplina seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, o disciplina. Ou seja, deserto também é um lugar de disciplina, de correção. Deus está nos ajudando. Quem é pai e mãe aqui? Fora agressão, não estou falando de agressão, mas quando você corrige o seu filho com uma vara, com um chinelo, ou alguma coisa, vai lá, você corrigiu o teu filho, você corrigiu porque você odeia ele? Você corrigiu porque você quer matar ele? Não estou falando de um cara louco, alucinado, um agressor, estou falando de um pai e de uma mãe. Não, você corrige porque você ama, porque você não quer que seu filho vá por aquele caminho, você quer salvar a vida dele. Você pode ter certeza que mesmo que doa nele, ele vai sentir o amor seu quando você coloca limites na vida do seu filho. E aí continua: obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e dele tendo temor, pois o Senhor, o seu Deus, os está levando a uma boa terra. Ou seja, o deserto é uma passagem, está nos levando a uma boa terra, cheio de riachos, de tanques de água, de fontes que jorram nos vales e nas colinas, terra de trigo e cevada, videiras e figueiras, de romãzeiras, de azeite de oliva e mel, terra onde não faltará pão e onde não terão falta de nada, terra onde as rochas têm ferro e onde vocês poderão extrair cobre das colinas. Então no deserto, não murmure, não desobedeça, não se afaste da aliança que você tem com Deus. Às vezes algumas pessoas já me falaram, não é uma nem duas não, muitas já me falaram isso. Ah, pastor, eu não estou indo na igreja porque eu estou passando um momento muito difícil. Ah, pastor, eu parei de buscar Deus porque eu estou passando um momento muito difícil. Eu entendo o que a pessoa está querendo dizer. Eu entendo o sofrimento que a pessoa talvez está passando, mas a atitude que ela está tendo é totalmente errada. Nunca vai ajudar a pessoa a sair do deserto, a vencer o deserto, porque essa atitude dela é incoerente. Porque se nós estamos no deserto, no momento difícil, nós temos que manter a nossa aliança com Deus, é só Ele que pode nos ajudar a transformar esse deserto em bênção na nossa vida. É só Ele que pode me ajudar e te ajudar a transformar esse deserto em bênção na nossa vida. Então você não pode perder o temor no deserto e nem romper a aliança com Deus no deserto. O deserto tem que ser um momento que você se agarre ainda mais no Espírito Santo. Fala comigo, o deserto é o lugar aonde eu vou me agarrar ainda mais no Espírito Santo. Guerras, rumores de guerras, tempestades, sequidão, né, situações escritas lá em Mateus 24, que falam da volta do nosso Senhor Jesus, o inferno que foi preparado para Satanás e os seus demônios, mas que infelizmente muitos irão, porque não fizeram uma aliança com Jesus. O saber disso, meu querido, o saber dessas situações, de maneira alguma pode fazer com que você, Deus, eu vou romper minha aliança com Deus. Vai se agarrar com quem? Com Satanás? No deserto você vai agarrar quem? Você vai se apegar com quem? Com Satanás? Não, eu preciso me apegar cada vez mais com Deus. Você está lutando, né? O deserto está no vício que eu citei aqui. Você está no vício, você está lutando, de repente teve uma recaída e está ali, mas você não quer viver mais essa vida, mas você tropeçou de novo. Meu querido, se lança ainda mais na presença de Deus. Não se afasta do Senhor. Continua perseverando, nem que você esteja ali, o pena e bico, mas agarre no Espírito Santo e não volta atrás. Até que você esteja plenamente liberto, plenamente transformado, plenamente restaurado. Terceira recomendação para você: não ande sozinho no deserto. Então essa é uma recomendação importante. Para te ensinar sobre essa recomendação, eu queria que você abrisse comigo em Eclesiastes. Vamos ver quem abre mais rápido aí em Eclesiastes, vamos ver quem que é bom aí. Eclesiastes capítulo 4, versículo 10.
Quero ver os crentes melhor que a gente tem aqui na Bíblia. Vamos ver. 4, versículo 9 e 10. Quem achou, diga amém. Ó, não vai mentir, hein? Eclesiastes 4, 9 e 10. Diz assim: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas o mais pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Eu costumo usar esse texto aqui em casamento, para fazer casamento. Talvez no casamento de alguém aqui já tenha lido esse texto. Só que esse texto literalmente não é para casamento, esse texto aqui é para a vida. Ou seja, é muito bom você ter uma boa companhia, para que no momento do deserto, que você está lá sofrendo, ou até caiu prostrado, tenha lá alguém para te levantar. Ou seja, a recomendação para você vencer o deserto é não andar sozinho no deserto. É para isso que a gente tem as nossas células, por exemplo, na igreja. As células, para qualquer cristão, a célula não é para quem não conhece Jesus só. Às vezes a pessoa acha, não, a célula é para quem ainda não conhece Jesus. Não, a célula é para todo mundo. Esses grupos é para todo mundo, é para que você não ande sozinho no deserto, é para que você tenha conexões com algumas pessoas. Você acha que vai adiantar, por mais que eu me esforce para conversar com todos vocês, para saber o nome de vocês, para cumprimentá-los aqui na igreja, para lembrar das situações que a gente tem orado pela família de vocês, você acha que vai adiantar uma pessoa com um mundaréu de gente assim? Não vou conseguir. Você vai se magoar comigo, porque infelizmente eu sou uma pessoa só e eu tenho 24 horas do dia. Uma pessoa. Vai ser impossível ajudar todo mundo se todo mundo estiver no deserto. Então é importante que você gere conexões, boas conexões. É aquela pessoa que é teu amigo também, que você fala assim, amigo, é o seguinte, se você perceber que eu estou começando a me afastar de Jesus, eu quero te dar a liberdade para você vir falar comigo, falar assim, ó, não se afaste de Jesus, você pediu para eu te lembrar e te ajudar se você passasse por um momento como esse, então ó, você está dando alguns passos errados na sua vida, está se afastando de Jesus. Não dá para todo mundo ser essa pessoa na sua vida, mas você pode ter algumas pessoas. Agora, se você quer andar sozinho, você acha que você é autossuficiente, você quer andar sozinho, então eu vou andar sozinho, não quero participar de uma célula, aí eu só quero se for o pastor para me atender, então você vai ter que esperar a agenda ter condições de te atender, vai ser igual a agenda do SUS, você marca um exame lá para fazer a agenda do SUS, preciso fazer um raio-x, quando tem vaga? Daqui um mês. Aí você, não é brincadeira que só daqui um mês, eu estou com a perna quebrada, como que eu faço? É só daqui um mês. Como que vai fazer, meu querido? Avivamento não se faz com uma pessoa só. Então no deserto a gente não pode andar sozinho, você não pode ficar nos cantinhos do mundo aí, ó, sozinho. Você, pelo contrário, você tem que andar acompanhado. Então, para você aqui, ó, que é um líder, já foi um líder, ou você que é um cristão há muito tempo, ou você que se converteu hoje, ou você que já faz um pouco tempo aí que você entregou tua vida para Jesus, ou você que está visitando aqui hoje, ou você que está participando dos cultos, é importante você participar de uma célula, fazer conexões. Não é só a conexão com o líder da célula, é conexões com outras pessoas. Vou te dar um outro exemplo. Às vezes as pessoas, você pode perceber, um começou a tomar pinga, senta lá na Praça Brasil ali, daqui a pouco aparece um outro para tomar pinga, é ou não é?
Falou, onde estava aquele um? Apareceu. Aí daqui a pouco aparece outro. Nasceu a célula da pinga. Você fala, cara do céu, aonde estavam esse povo? Começa a usar droga, começa a fumar uma maconha, daqui a pouco aparece um e se junta. Para aquilo que é um bom propósito na nossa vida, também tem que ser assim, para que a gente possa se fortalecer. Então buscar a Deus, entregar o coração para Jesus. Você começou a andar com Deus, você tem que começar a encontrar cristãos que também estão buscando a Deus e se juntar com eles para que você se torne forte, para que você não enfrente o deserto sozinho, para que você tenha conexões, para o dia que você tropeçar e cair, alguém te levanta. Senão quem que vai te levantar o dia que você cair? Quem vai levantar você o dia que você cair? Você precisa se conectar com outros cristãos. A célula é uma maneira, não é a única, mas é uma das maneiras. Boa, saudável, para você ter conexões, para te ajudar. Eu tenho uma lista enorme. Talvez nessa minha lista deve ter umas 700 pessoas. E eu escrevo, não com sobrenome, eu escrevo assim, o João da Maria, o não sei o que em cabeleireiro, a Márcia do Rafael, o não sei o que do cabelo grande, e vou escrevendo, o não sei o que corintiano, só eu entendo aquela lista, não está em ordem alfabética, está um negócio louco aquilo lá, só eu sei o que está escrito ali. Se eu faltar, Jesus me levar, é um negócio para o Indiana Jones tentar decifrar. Só ele. Algumas pessoas falam assim, nossa, o pastor não esquece de mim. Eu não esqueço porque seu nome está escrito no livro da vida. É no livro do pastor, está escrito ali. Se uma hora, de repente, eu mudar o rascunho e de repente estou lá escrevendo os nomes, aí o Samuel, pai, vem cá, eu vou. Na hora que eu voltar, eu não lembrar onde eu estava, eu continuar ali e pular o teu nome, meu querido, eu nunca mais vou lembrar de você, se eu não encontrar você na rua e não perceber que você está faltando na igreja. Não é o Satanás, é distração. Então agora, se você estiver conectado com outros cristãos, você vai vencer o deserto, porque você não está sozinho. Eu tiro o chapéu, tem um irmão aqui, eu não vou falar para não constranger ele, mas tem um irmão aqui, que ele vem na célula toda segunda-feira, ele vem de outra cidade, de outro lugar, faça chuva, faça sol. Eu penso assim, meu Deus do céu, esse aí está aí, perseverando. Agora tem um sem vergonha que mora do lado, vizinho, e não vem. Mas às vezes o irmão é muito forte, é muito bom, e daí ele nunca vai precisar de ninguém para levantar ele, espero que não, mas até Jesus na via dolorosa precisou de alguém para ajudar ele a carregar a cruz. Talvez você seja mais do que Jesus. Até o pastor precisa de alguém em algum momento para falar, cara, fica firme aí, eu vou te ajudar. Então essa é uma recomendação para você, não ande sozinho no deserto, ande com outros cristãos. Algum momento vai dar problema em algum pistão, algum desses pistão vai dar problema, vai ter um dia que você vai, as mulheres, vai ter um dia que você vai passar TPM. Quem aqui de mulher já passou alguma TPM? Graças a Deus nenhuma, olha aqui é todo mundo de oração, graças a Deus ninguém passa. Mas aquele dia que você fala assim, eu quero abandonar tudo, eu não aguento mais essa vida. Primeira coisa, não estou zoando não, estou falando sério. Quando um irmão vem e me fala, pastor, estou com uma situação na minha família, lá meu casamento, precisando de ajuda. Eu falei, irmão, o que está acontecendo? Não, minha esposa está numa situação muito difícil. Primeira pergunta que eu faço, será que ela não está de TPM? Ah, não sei, pastor. Que dia que é que ela tem TPM? Eu não sei. Eu falei, então vai investigar. Porque às vezes, não é sempre, às vezes é aquela semana. E aí é só jejum e oração.
Mas tem uns homens também que tem TPM. Tem, não dá para olhar para eles naquela semana. É bom você identificar. Quarta recomendação: lembre-se, fala comigo, o deserto não é a minha casa. É só uma passagem. Então lembre-se disso, o deserto não vai ser minha casa, eu só estou passando por ele. Eu não posso fazer do deserto a minha casa, é só uma estação, é só uma passagem. Não vai durar para sempre. Então eu tenho que ter as atitudes certas. O povo de Israel ficou 40 anos no deserto. Por quê? Teimoso, cabeça dura, desobediente, não aprendia as lições, não dependia de Deus, queria construir um bezerro de ouro, daqui a pouco murmurava contra Moisés, guerreava com o próprio irmão, escondia o pecado, virava uma confusão. 40 anos para tentar aprender uma lição. Jesus passou 40 dias no deserto, mas com um coração obediente, temente a Deus, buscando ouvir a voz do Espírito no meio daquela dificuldade. Então você está aqui, você está no deserto, então vai com o coração obediente. Não é receitinha de bolo para você não, porque o deserto, meu querido, você vai ter que encarar ele, eu também vou ter que encarar. Mas nós precisamos lembrar que o deserto não é a nossa casa, o deserto é um lugar de passagem. E por último, dá um glória a Deus. Por último, última recomendação para você: siga a nuvem. No deserto, siga a nuvem. Quem que é a nuvem? O Espírito Santo. No deserto, siga o Espírito Santo. E aí eu quero ler um texto com você, para que você guarde isso no seu coração. Êxodo, capítulo 40. E aí a gente vai finalizar, não sei se o Ministério de Louvor está disponível, se tiver, pode vir aqui para a gente ter um momento de oração. Êxodo 40, versículo 34 até o 38, diz assim: Então a nuvem cobriu a tenda do encontro, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem estava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Sempre que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os israelitas seguiam viagem. Mas se a nuvem não se erguia, eles não prosseguiam, só partiam no dia em que ela se erguia. De dia a nuvem do Senhor ficava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo na nuvem, à vista de toda a nação de Israel, em todas as suas viagens. Quem já conhecia esse texto da nuvem? Alguns. A nuvem é a presença de Deus, uma nuvem mesmo, literalmente, que acompanhava o povo de Israel durante toda a travessia do deserto. Durante o dia ela ficava cobrindo eles para o sol não judiar deles, e durante a noite ela se posicionava como uma coluna, uma nuvem em forma de coluna de fogo, que aquecia todo o povo no frio do deserto. Às vezes a nuvem era a presença de Deus, é o Espírito Santo de Deus, é o próprio Deus que estava ali com eles. A nuvem, ela se levantava e ela começava a se mover. Significava que o povo tinha que levantar e seguir aquela nuvem, seguir a nuvem de glória, aonde ela fosse, é o caminho, que é a minha bússola. Quando ela parava, eu parava, eu não podia escolher meu caminho. Se você entregou sua vida para Jesus, você tomou uma decisão, é uma escolha. Então você escolheu entregar a vida para Jesus. Quando você entregou a tua vida para Jesus, você está dizendo assim: Senhor, já não sou eu mais quem estou vivendo, é o Senhor quem está vivendo em mim. A partir daí, as decisões que a gente vai tomar, a gente precisa pedir para Ele: Senhor, qual que é a decisão que eu vou tomar? Então, se você está no deserto, às vezes você está se batendo para sair do deserto, às vezes você está dando cabeçada para todo lado para tentar sair do deserto. Tem pessoas que entram no deserto, vai lá na cartomante,
Ah, não deu certo, vai lá na outra de Búzios lá. Ah, não deu certo, apareceu um anúncio na internet de não sei quem que faz um benzimento, entra lá no benzimento. Ah, não deu, eu queria falar com não sei quem, vou lá no centro espírita. Fica dando cabeçada para todo lado. Ah, não deu certo mesmo, eu vou no bingo. Ou então não deu certo mesmo, eu vou tomar cachaça. Fica batendo a cabeça para todo lado, não sai do deserto nunca, porque fica rodopiando. Se você entregou tua vida para Jesus, quem você tem que consultar é o Espírito Santo. Dobre o seu joelho e diz: Espírito Santo, o que é que o Senhor quer que eu faça? Para que caminho o Senhor quer que eu vá? A nuvem vai, se ela ficar parada, fica onde você está. Mas Deus não está falando comigo, continua orando até que Ele fale. Então significa que Ele quer que você permaneça orando. É tempo de você se preparar. Mas de repente Deus fala com você e a nuvem começa a se mover. Então você tem que seguir esse caminho, nem se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, nem voltar para trás. Você tem que seguir esse caminho, é o caminho que você tem que seguir. Está claro para você ou não? Essas recomendações ajudou você? Alguma delas tem de fato sentido para você, te ajudou a você se aproximar mais de Deus? Sim, a tomar decisões, porque deserto é lugar de tomada de decisão, é um lugar importante. Eu gostaria que você ficasse de pé. Nós vamos ter um momento de oração. Vou pedir para os diáconos, acho que tem na salinha ali, tem um olhinho da unção, está por ali atrás. Algum dos diáconos, procura para mim, estava aqui no altar, mas alguém levou lá para trás. Você tem dado? Aqui, está aqui do lado, por favor. Está aqui, amor, tenta ver se você encontra. Nós vamos ter um momento de oração, e hoje, especialmente, eu vou fazer uma primeira oração, e eu quero ungir você. Eu não quero te prender não, assim a pessoa fala assim: o pastor quer que eu venha nos próximos domingos. Você vem se você quiser, eu estou te convidando. Mas se você quer fazer um compromisso de oração e você quer se comprometer nesses próximos 2 domingos adiante em estar aqui orando, você sabe a situação que você está passando, e eu não tenho nada para te prometer. Eu estou aqui para ensinar a palavra para você, para orar por você. Eu estou aqui para te ajudar. Você está aqui para ouvir a voz do Espírito Santo. Então eu vou ungir todos vocês que querem receber essa unção. O óleo significa a unção do Espírito de Deus. Eu quero te ungir com capacidade de você ouvir a Deus, Ele te ajudar a você passar por esse deserto e enfrentá-lo. Mas antes eu quero fazer uma oração por você. Está aqui, eu vou ungir minhas mãos daqui a pouco, eu vou orar por você. Mas agora eu queria que você fechasse seus olhos, coloque a mão no seu coração. Não sei o que você está enfrentando, mas não é por um acaso que nós começamos essa campanha, não. É Deus quem está movendo esse tempo de oração. Você pode ir além, você pode se comprometer 10 minutos do seu dia para estar orando. Você pode consagrar um jejum se você quiser. Você pode ir à sala de oração, você pode ir no seu quarto. Mas esse é um tempo de nós não fugirmos do deserto, mas enfrentarmos eles. E nós vamos nesse momento pedir ao Espírito Santo que nos ajude. Senhor, eu estou aqui diante dos seus filhos, meus irmãos. Eu quero pedir ao Senhor que nesse momento venha com a tua presença. Algumas pessoas aqui que vão começar a sentir um calor dentro do seu peito. É a presença do Espírito Santo. Algumas pessoas aqui que estarão sentindo talvez um momento, um desejo de chorar. Pode chorar, meu querido, minha querida. Pode se colocar na presença de Deus nesse choro, solta esse choro. Tem algumas pessoas aqui talvez que estão precisando que ilumine as suas decisões. Você vai receber do Senhor um pensamento vindo dos céus. Esse é o momento aqui que o inimigo não vai conseguir lançar pensamento sobre você. É o Espírito Santo de Deus que vai trazer clareza para você.
também é um momento de cura, onde Deus está tocando os nossos corações. Eu sinto o Senhor aqui tocando algumas mães que estão com seus filhos aqui nesse lugar. O Senhor tocando aqui algumas mães. O Espírito Santo de Deus está tocando, está ajudando você. O Senhor está dizendo para você: eu estou enviando auxílio para você, para te ajudar a cuidar, a educar, a ensinar a minha palavra a esse seu filho, a essa criança. Espírito Santo de Deus, vem sobre esse lugar. Espírito Santo de Deus, vem e enche esse lugar. Vem com a tua nuvem de glória sobre este lugar. Senhor, nós consagramos a Ti, Senhor Deus, a nossa vida. Deus, toca com um toque de cura as pessoas que estão aqui enfermas, pessoas que estão com causas na justiça, nós apresentamos a Ti. Desertos financeiros, nós apresentamos a Ti. Senhor Deus, crises existenciais, nós apresentamos a Ti. Problemas emocionais, nós apresentamos a Ti, Senhor. Familiares, situações familiares, apresentamos a Ti, Senhor. O que nós não faremos, nós não fugiremos desse deserto, mas o que nós pedimos é o que o Senhor nos acompanhe, nos guie nesse deserto, nos fortaleça nesse deserto, esteja conosco todos os dias, em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor esteja sobre nós, na honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Amém, amém. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou me posicionar aqui, e aí nós vamos começar pelas... Até quem está com os filhos pode ser os primeiros, tá bom? Quem está com os filhos pequenos, já venham com eles. Eu só vou tocar você, vou ungir você, e você vai passando. Pode andar o mais rápido possível. E aí vai vindo na sequência, vem os idosos, depois